Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e este é o canal Entenda Seus Direitos. Nosso tema de hoje é definição do consumidor. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou críticas desse vídeo ou de qualquer outro que nós temos aqui no nosso canal, não deixe de entrar em contato conosco, que teremos a maior satisfação em responder seus questionamentos. Bom, entrando no nosso tema dessa semana, nós antes de falar da definição do consumidor propriamente dita, eu vou dar um passinho para trás para explicar o porquê do tema. Nós temos, no que interessa aqui, que nós vamos falar hoje, nós temos basicamente dois tipos de relações, tá? Nós temos aquela entre iguais e nós temos aquelas entre pessoas diferentes. E aí a lei ela vai dar um parâmetro de tentar equalizar isso para arrumar eventuais distorções que ocorram por conta dessas diferenças de relações. Então aquelas relações entre iguais, elas são regidas pelo Código Civil. Ou seja, duas pessoas vendendo um imóvel, por exemplo, elas têm paridade de forças, tá? Você vai ter duas pessoas, eu estou vendendo meu imóvel e uma pessoa quer comprar o meu imóvel. Se uma tem advogado e outra não tem, por exemplo, isso cria uma distorção? Cria, mas é uma questão porque a pessoa preferiu economizar, não quis gastar, isso pode causar grandes prejuízos, inclusive. Mas isso não é por conta da condição específica, é diferente daquela pessoa que está comprando um imóvel, por exemplo, de uma construtora que tem como atividade fim a venda de imóveis. Então ela já tem uma expertise, o vendedor ele é diferenciado em relação ao comprador. Então, para esses casos, você vai aplicar o quê? O Código de Defesa do Consumidor e não mais o Código Civil. O Código Civil, em tese, ele tem normas, então, que servem para pessoas que estão no mesmo nível de forças, e o Código de Defesa do Consumidor ele tem normas que tentam equalizar essas relações que têm esse desnível. Para você saber se você tem que se enquadrar ou não na relação de consumo no Código de Defesa e aplicar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, você vai ter que avaliar, entre uma das coisas, a condição de consumidor daquela pessoa, o conceito, e ver se ele se enquadra nessa ideia de consumidor. Por isso, então, o tema de hoje, que nós estamos abordando aqui. Então, falando agora da definição do consumidor, essa definição padrão, depois no próximo vídeo nós vamos falar da definição do consumidor equiparado. Então aqui o consumidor padrão, você vai conseguir essa conceituação, vem do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que vai falar mais ou menos o seguinte, que consumidor é a pessoa natural ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Essa é a ideia. Então você tem esses elementos que são divididos em 3 elementos, pessoa natural ou jurídica, adquirir ou utilizar produto e serviço e como destinatário final. O que dá mais problema, vamos dizer assim, dentro dessa conceituação é essa última parte que fala como destinatário final. Tá? É aí que você encontra a maior parte das discussões jurídicas para você tentar enquadrar ou desenquadrar a questão de ser consumidor, uma das partes. Tá? Nós temos aí basicamente 3 teorias, tá? que vão falar sobre essa questão da destinação final. Eu vou evitar ficar falando o nome das teorias, eu vou falar só no começo para situar, mas depois não vou falar mais, porque a ideia do nosso canal aqui não é entrar nos conceitos jurídicos para pessoas que atuam ou que têm estudado dentro da área do direito, mas para pessoas que querem entender como é que funciona o sistema. A ideia é só para entender mesmo a ideia do sistema. Então vamos lá, nós temos a teoria maximalista, que é aquela que ela pretende, qual que é a ideia dela? Abranger de uma forma maior possível a quantidade de pessoas ao sistema do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Essa interpretação, então, é uma interpretação ampliativa. O que ela vai falar? Que o destinatário, o que é destinatário final na ideia da lei? É todo mundo que retira o produto do mercado. Você foi a algum lugar e comprou um produto, você já é consumidor para essa teoria. Aí nós temos aí uma segunda teoria, que é a teoria finalista. Ela já é uma teoria
restritiva. Qual que é a ideia dela, quem defende ela? Falou o seguinte, olha, se você usar a lei que é protetiva para todo mundo, na verdade você não está protegendo, você está criando uma norma geral. Em tese, você estaria praticamente acabando com as normas que não estariam dentro da relação, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, a norma consumerista, ela só deve ser aplicada para questões mais específicas, onde efetivamente existe a necessidade, quando há a ocorrência dessa relação de consumo. E para essa relação de consumo acontecer, você tem que ter a ideia do consumidor, e o consumidor aqui, então, é aquele que é destinatário final e econômico do produto. Qual que é a diferença das duas, para ficar claro aqui? Uma, você simplesmente tirou do mercado. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que faz camisa, ela compra o algodão, tirou o algodão do mercado, então ela já é consumidora. Já para outra, ela fala assim, não, mas ela não tirou da economia, não é destinatário final econômico também. Por quê? Essa empresa, ela compra o algodão, faz a camisa e põe a camisa no mercado. Então ela está transformando o algodão em camisa. Então, desta forma, ela está inserindo ele no meio de produção, inserindo no serviço, então ele não é destinatário final econômico, tá? Ele só é o fático. Por isso, ele não seria, então, não estaria dentro da ideia de consumidor. E nós temos uma terceira teoria, que é do finalismo aprofundado, que inclusive é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que ela vai falar o seguinte, olha, você tem que usar a teoria finalista, ou seja, você não é abrangente, e ele tem que ser o destinatário final e econômico, sim. Tá? Porém, você deve considerar sempre a situação de vulnerabilidade dessa pessoa que está na figura do consumidor. Ou seja, se ele é vulnerável, porque ser vulnerável é uma das condições do consumidor, aí você poderia, então, fazer uma extensão, uma aplicação diferenciada desse sistema. Tá? Então, essa que é a ideia. Isso funciona para pessoas físicas. Desculpa, para a pessoa jurídica. A pessoa física, ela já tem a presunção da vulnerabilidade. Então, a pessoa física, ela comprou, em tese, ela é consumidora. Tá? Caberia a outra parte provar que ela não está dentro da condição de consumidora. Já a pessoa jurídica, ao contrário, ela vai ter que comprovar que ela está dentro da condição de vulnerabilidade para aplicar essa terceira teoria que nós falamos. A aplicação dessa teoria vai acontecer sempre que você estiver comprando produtos que não estão dentro da expertise da atuação. Por exemplo, eu, na qualidade de advogado, comprei esse computador para poder trabalhar com ele. Bom, a pergunta é para trabalhar não para usar para o meu fim em casa, mas para usar como advogado, que é a minha profissão, é um meio de eu ganhar dinheiro da minha sobrevivência, do escritório e tudo mais. A pergunta é, eu sou consumidor quando eu compro, quando o meu escritório compra esse computador? Né? Porque eu estou usando ele para ganhar dinheiro ou não? Não sou. Por essa teoria, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que sim, eu sou consumidor, eu tenho que provar essa vulnerabilidade minha, tá? Perante as grandes empresas de computador. Obviamente que eu, na qualidade de advogado, eu não tenho um conhecimento técnico aprofundado para saber, olha, eu comprei a melhor computador para mim, ou que não é o melhor computador para a utilização do escritório. De repente eu não tenho condições de ler aqueles termos todos que eles põem lá nas informações e acabam sendo induzidos de uma forma não adequada. Então, aplicaria-se sim o Código de Defesa do Consumidor. Agora, imagine um escritório gigantesco que tem internacional, 1000 funcionários e tudo mais, e ele tem uma área específica de TI, entendeu? Profissional, compra lá uma empresa que tem uma área de TI, tem profissionais específicos que compra lá um lote de computadores para dividir, para participar para os seus funcionários. Perceba que essa empresa ela tem um outro potencial, outra forma de lidar com a compra disso. Ela já compra de lote, ela tem funcionários específicos que têm conhecimento técnico. Não, olha, esse sistema, esse computador não é o ideal para nós, o ideal é o outro. Tá? Apesar dessa sua propaganda aqui, ela indicar isso, eu percebo essa pessoa, né, o profissional ali, ele percebe que o ideal é o computador do tipo tal. Então perceba que nessa situação, essa vulnerabilidade já não é a mesma, talvez nem exista. Então aí existe então essa diferenciação, quando nós estamos falando de pessoa jurídica,
a aplicação, então, da teoria finalística aprofundada, ou seja, analisando aí de forma aprofundada essa questão da vulnerabilidade de quem está fazendo a aquisição. A vulnerabilidade, ela tem vários tipos de vulnerabilidade. Eu vou falar das 3 mais comuns de forma rápida, só para ficar mais claro. Então, nós temos aqui a vulnerabilidade técnica. Por exemplo, decisão do Tribunal de Justiça, agricultores que compram maquinário agrícola moderno. Obviamente que o agricultor, por mais que ele conheça com profundidade ali os grãos e tudo que ele cuida, talvez na compra de grãos ele consegue verificar, olha, esse grão está bom, esse grão não está bom, e talvez essa condição de consumidor dele já não estaria tão clara. Porém, para a aquisição de um maquinário agrícola, aquelas máquinas modernas, toda tecnológica, ele é, sim, vulnerável. Esse é o entendimento do STJ. Nós também temos essa vulnerabilidade jurídica. Por exemplo, um outro caso do STJ, seguro, uma empresa foi lá e contratou um seguro, e dentro das cláusulas do seguro tinha uma limitação, que tratava do furto qualificado. Ora, dependendo do tipo da empresa, claro que se você está fazendo um escritório de advocacia, talvez ele tenha conhecimento, mas se você estiver falando de uma empresa pequena, muitas vezes é um empresário pequeno, tem lá 3, 4, 5 funcionários, e ele não tem esse conhecimento técnico jurídico para diferenciar a diferença de furto qualificado, muitas vezes nem de furto e de roubo. Então o STJ já falou, olha, para esse caso aqui, ele falou, olha, é vulnerável sim e se aplica à relação de consumo. E outra que existe é a fática. Essa fática está relacionada entre a diferença existente entre os consumidores. Eu peguei como exemplo aqui os taxistas e a indústria automobilística. Obviamente que a indústria automobilística são empresas gigantescas, multinacionais, e o taxista comprando um carro deles, por mais que ele usa para inserir dentro lá do serviço dele, é óbvio que a condição dele de consumidor, por conta da vulnerabilidade dele. O tamanho dele perto do tamanho dos outros, eles têm uma força de imposição e por isso justificaria aí a incidência da relação de consumo, né, e das normas consumiristas, que são bem interessantes aí para o consumidor. Então, essa foi a ideia nossa hoje, apresentar aí para vocês essa semana a definição de consumidor padrão como forma de já iniciar uma certa adequação do conceito de consumidor para a aplicação das normas consumeristas. Nos colocamos mais uma vez à disposição para eventuais dúvidas que vocês tiverem sobre o nosso tema aqui ou outros que estão postados no nosso canal. E qualquer coisa, envie para nós aí e-mail que vão aparecer no começo e no final dos nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima semana. Até logo.